Olá, tudo bem? Meu nome é Ariane, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre teologia, vida cristã, fé e o que me der na telha. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho estudado sobre a estrutura e o fluxo da teologia. Esse aqui eu achei legal, até a gente tinha pensado em não compartilhar. Eu falei, mas parece tão. Mas o jeito que foi se encaixando as coisas, eu achei tão legal que eu falei, vou compartilhar. Talvez as pessoas entendam o que eu tô falando quando eu falo de teologia sistemática e estudar os temas da teologia, né? Então, a gente está começando pelos fundamentos da teologia, ou seja, prolegômenos. Sim, prolegômenos. Que a gente olha para as ferramentas que a gente vai usar nesse processo todo. Depois, eu coloquei, e muitos colocam, o estudo da Bíblia, bibliologia. Por quê? Se a fonte principal, primordial e absoluta do meu estudo teológico é a Bíblia, eu preciso entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Então, eu vou olhar para essa fonte primária, que é a Bíblia, certo? Depois, nós passamos para a teologia, teontologia, a doutrina de Deus, existência, nomes, atributos, e por aí vai. Depois, olha só, diante da perfeição do Criador, qual é a condição da humanidade? Então, a gente vai estudar antropologia e aqui eu não sei, gente. Eu já vi gente falando hamartiologia e eu já vi gente falando amartiologia. É com H no começo. Então, eu não sei se esse H é mudo ou tem som de R. Tá, então a antropologia ela vai estudar a criação do ser humano, enquanto que a hamartiologia vai estudar a doutrina do pecado. Ó, estamos montando uma estradinha. Deus, criador de tudo, soberano sobre todas as coisas, criou o ser humano. Antropologia. O ser humano caiu. Pecado. E agora precisamos de um salvador. Cristologia. Então a gente vai estudar sobre Cristo. Né? Se o pecado nos afeta, como podemos conhecer Deus? Então a gente vai conhecer Deus por meio de Cristo. Né? Depois disso, nós vamos para a soteriologia. Soteriologia. Como a obra do Verbo encarnado resgata o indivíduo quebrado. Plano e aplicação da redenção de Jesus. Então, o processo onde a salvação deixa de ser um evento histórico e se torna uma realidade aplicada na vida humana. Essa vai dar o que falar, porque é onde tem mais divergência entre os calvinistas e os arminianos. E espero que eu consiga ter uma clareza bem legal nesse ponto e determinar com mais eficácia, né, para que lado eu me inclino, digamos assim, né, porque eu não gosto de bater martelo, porque eu acho que tem algo bom para aproveitar em todas as ortodoxias, mas a gente geralmente se inclina para um lado mais do que para o outro, né, então existem alguns desses temas aqui que vai ser pegado. Aí a gente vai para a eclesiologia, onde os remidos vivem e operam sua nova realidade. Aquela perguntinha aquele meme do Globo Repórter, aonde vivem? Quem são? Onde estão? Não, eu esqueci como é que é as perguntas todas, mas é basicamente isso, né? A igreja, sua natureza, a missão no mundo. E missão no mundo da igreja, né? Aqui eu tô bastante interessada, porque eu olho para a igreja de hoje, são tantas variações, né? E eu imagino já algumas coisas que não haviam na igreja de Atos, por exemplo, né? Por exemplo, na igreja de Atos, acredito que não tinha ministério de louvor, que não tinha ministério das crianças, dos jovens, dos adultos, das mulheres, dos homens. Ai, não é que não é para ter? Não, gente, eu só estou falando que provavelmente não tinha, né? Então, às vezes a gente entender melhor a questão da eclesiologia, da igreja, da sua missão, pode trazer clareza para trabalharmos melhor nesses ministérios.
para servir melhor a igreja, né? Para ser melhor igreja. E depois nós vamos para a tão temida escatologia. Aqui é outro que eu não sei não o que vai virar isso aqui, porque olha, é amilenista, pré-milenista, milenista, pós-tribulacionista, tem tanta coisa. Aí houve umas coisas essas semanas que o fim dos tempos não é bem o que a gente pensa, não é bem por aí. Aí tem gente que acredita que é isso aí, só vai piorar daqui pra frente, vai só ficar pior, e é isso aí, a gente só tem que se preparar para o pior que vai vir. Tem gente que acredita que não, nós temos que nos colocar em cada lugar da sociedade para transformar essa sociedade. Então penso eu que preciso ler, estudar, para entender e ver para que lado eu me inclino, de novo. Entender por que a gente precisa estudar? Porque a gente precisa saber para que lado que você se inclina. Porque eu tô vendo assim, né, que nem eu ouvi essa pessoa falando algo que tange a escatologia, né? E eu olhei assim e falei, cara, dependendo do tipo de pensamento que você tem, pode alterar a maneira que você vive sua vida. Então eu preciso saber para que lado eu me inclino, porque algumas coisas elas vão impactar a maneira como eu vou viver os meus dias. Positivo ou negativamente, vamos descobrir. Então, o estudo da palavra não é apenas arquitetura literária, é a fundação para o despertar. Forte isso, né? Então, precisamos estudar a palavra. Eu dei uma pausada na minha leitura bíblica que eu estava fazendo. Foi meio que de forma involuntária, porque eu não estava conseguindo me organizar, porque desde que eu deixei de ler a Bíblia no celular, eu passei a ler no papel, foi mais difícil fazer. Só que eu já li umas 5 vezes, né? É pouco. Mas também já, é aquela coisa, né? Tô à frente de muita gente. Mas não é sobre competição, é sobre assim, eu senti que eu tava lendo do mesmo jeito, de novo e de novo. E eu queria ler diferente, sabe? Por isso que eu comecei a estudar, por exemplo, o livro Vivendo na Palavra, que eu fiz um vídeo sobre esse livro, né? Não. Vivendo na Palavra é um dos que tá na minha listinha para me ler nos próximos, que eu fiz o vídeo foi Mulheres da Palavra, que fala sobre a leitura, estudo indutivo da palavra e tal. A própria escola Cortes, né, que eu falei que eu tô fazendo, tô participando, também. Falei, nossa, é isso que eu tô precisando. Algo que me ajude a fazer com que a minha leitura bíblica seja mais proveitosa do que todas as outras foram. Quer dizer, cada uma delas foi proveitosa, mas eu senti que eu tava lendo de novo e não tava sendo mais proveitosa do que a anterior, sabe? Eu falei, eu preciso de alguma coisa que me faça virar alguma chavinha dentro de mim, sei lá, alguma coisa assim que... E fora que eu preciso me organizar também, né? Mas enfim, continuemos. Aí aqui também eu vi os 3 princípios, ou seja, são os fundamentos que tornam a teologia possível. E respondem: quem é a fonte? Onde está a informação? E como a entendemos? Eu senti, que eu não sei se foi o jeito que eu fiz esses resumos, que alguns temas ficaram voltando. Só que estão falando da Bíblia de Deus, então algumas coisas vão ficar voltando. Então eu não sei o que foi um pouco o problema da maneira como eu fiz os resumos, o que foi... É isso mesmo, sabe? Mas vamos lá. Então tem 3 princípios. O primeiro é o princípio, eu não sei falar certinho o idioma, tá? Essende, eu acho que é latim, que é o princípio do ser, que é quem seria a fonte, né? Que é o próprio Deus, que é o fundamento absoluto e a fonte de tudo. Então, não tem como a gente fugir de Deus e da Bíblia, porque Deus é a fonte absoluta, suprema de tudo, todas as coisas do universo. Tudo que existe e foi criado
é porque Deus existe. Ponto. Ele é a fonte de tudo, inclusive da sua própria palavra, inclusive da Bíblia. Depois a gente vai para o princípio cognoscendi interno. De novo, eu não sei se estou pronunciando de forma correta, que é o princípio interno do conhecer. Aqui, ó, é interno, tá? Que tem o outro depois. Que é a fé e a iluminação do Espírito Santo. Mentira! Esse tá certo, mas eu pulei um. Depois a gente volta. Então, a fé e a iluminação do Espírito Santo. Qual que eu pulei? O cognoscendi externum, que é o princípio externo do conhecer, tá? Então, a Bíblia, tá? As perguntas lá. Quem é a fonte? Deus. Princípio do ser. Onde está a informação? Que é o cognoscendi externum. Eu não sei pronunciar isso no latim ser correto. Que é o princípio externo do conhecer, que é a Bíblia, que é a fonte objetiva e externa da verdade revelada. Ela preenche a lacuna da finitude humana, fornecendo uma fonte palpável que não depende de intuição ou adivinhação. Sabe, às vezes a gente quer adivinhar o que a Bíblia diz sobre algumas coisas ou o que Deus diria. E eu não preciso, porque a Bíblia está aí para sanar tudo. Porque tudo que Deus quis se revelar de si mesmo para nós está na palavra. O que não está lá é porque é mistério. E não adianta bater cabeça, porque eu não vou descobrir. Ponto. Aí entra o interno do conhecer, né? Que vem a fé e a iluminação do Espírito Santo. Ou seja, Deus existe, Deus fala. Pela Bíblia. E o Espírito Santo nos capacita a entender. E onde entra a fé? Eu preciso ter fé para crer que tudo isso é real. E de fato é, né? Gente, é tanta coisa, né? Isso aqui, eu acho assim, mediante a tantos podcasts, doutrinas diferentes e divergentes que a gente vem tendo na internet, é bom a gente ter essas noções aqui, sabe? Porque a gente passa a pensar com a nossa própria cabeça. Eu não preciso mais que o outro me diga o que pensar. Entende? E aí eu consigo ouvir alguém falar e dizer, essa pessoa está falando abobrinha. Ou dizer, gostei, estou aprendendo com esta pessoa, vou continuar ouvindo ela. Quem sabe eu posso aprender mais. Fica aí com a gente, continua acompanhando. Logo, logo vamos acabar os prolegômenos. Eu achei que eu tinha terminado mais uma, mas não terminei. Eu acho que são 8. Ou seja, vai dar um que eu pego por capítulo, né? Pra ver se eu consigo não fazer vídeos de 1 hora. Aí eu pego por capítulos. E se eu não me engano, são 8 ou 7. 8? É que tem a parte que fala sobre as diferenças entre as ortodoxias. Então, eu achei que tinha mais um pra gravar hoje, mas não tem. Então, curte esse vídeo, compartilha, deixa aí seus comentários, o que você está pensando sobre esses vídeos. Está um pouco chato, segura aí, porque eu tô aprendendo tanto o conteúdo quanto fazer os vídeos. E os assuntos vão ficando cada vez mais interessantes. Você viu, né? Você viu, porque eu vou seguir os temas de acordo com essa listinha que eu passei aqui no começo. E eu sei que tem alguns temas que ficaram de fora. Por exemplo, tem alguns teólogos que tem um tema de angeologia, outros de demonologia, né? E eles não estão nessa lista. Então, os temas que não apareceram nesta lista, eles vão todos para depois da escatologia. Então, fica ligado aí, que com certeza algum desses temas vai te interessar. Certeza. Tchau.